The paper is Interior Design, A Brief History of Commercial Physical Space, the Sensory Relationships with the Viewer. You can start presenting, Eliana. Ok. Bom, então vamos começar. Eu sou Eliana, sou doutoranda no curso de Design pela Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, Brasil. O meu estudo é conversar, falar sobre uma breve história do espaço físico comercial no design interiores. Essa relação do espaço sensorial com o sujeito como espectador. E as palavras-chave são espaços comerciais, espaços sensoriais, sujeito e consumo. O meu resumo, ele será como se dedica ao design interiores no âmbito das ambientações espaciais físicas comerciais. Serão tratados brevemente os conceitos fundamentais do design, da decoração e do design interiores, com os aspectos históricos nas relações do sujeito como espectador, do produto e do consumo no espaço físico comercial, e a relação com a ambientação na teoria da percepção. Ressalta-se como é fundamental um planejamento das ambientações espaciais físicas comerciais e, consequentemente, o papel profissional do profissional especializado, o designer de interiores, em todas as áreas que atinge o projeto, desde a criação, a construção e a organização, para que se desenvolva satisfatoriamente um encantamento do sujeito como espectador, garantindo o estímulo ao consumo. Inicialmente, foi feito um organograma onde se pretende abordar o estudo criado entre a relação com as disciplinas, multidisciplinas, interdisciplinas que atuam no design interiores, especificamente, no design, especificamente no design interiores, que estarão diretamente ligadas aos espaços físicos comerciais, tanto espaço exterior como interior, e, com isso, a ambientação na composição sensorial desses espaços, que farão a conexão do sujeito e o produto, que, consequentemente, levará ao consumo. Como início de um capítulo desse artigo, foram citados conceitos fundamentais da história do design interiores, que relativamente gera dúvidas onde surgiu e de se é vertente de alguma outra área, de alguma outra profissão. Sendo assim, a necessidade de voltar às raízes da história da arte, da arquitetura, para buscar o viés de seu conceito. Foi durante o século XVII que os mecenas foram fundamentais para o desenvolvimento do design interiores e arquitetura, especialmente na França, podemos citar, onde Henrique IV concedeu proteção real a esses artesãos. Assim, Luís XIV encomendou extraordinárias intervenções no Palácio de Versalhes, e os arquitetos como François Marsan, Louis Le Vau e Charles Le Brun, para que fizesse essas intervenções no palácio. Mas foi quando os aposentos projetados por Le Vau e decorados por Le Brun que transformou em algo extraordinário
como ilustra a imagem ao lado. Portanto, pode-se dizer que Lebrun foi o primeiro decorador de interiores da história. No espaço físico comercial, citaremos alguns, dentro dos aspectos históricos, as lojas, porque elas tiveram grande evolução ao longo da história. E por todo o mundo, né, a história por todo o mundo, através do processo pós-revolução industrial, mais especificamente a partir da década de 50. Os espaços comerciais sofreram várias transformações, entre elas em suas dimensões e também pelos serviços que prestam. Os espaços comerciais, eles foram se adequando às transformações sofridas pela sociedade pós-guerra. Assim, espectadores como consumidores também foram influenciados pelo modelo por eles apresentado, reproduzindo em seus âmbitos residenciais as exposições que eram mostradas e vistas nesses estabelecimentos comerciais. Nesta adequação, um grande exemplo que notamos, podemos citar aqui, é a evolução da loja Harrods, em Londres. Ela, antes, né, era vista apenas como um encontro de pessoas na fachada, mas, posteriormente, ela passa o espectador a convidá-lo a entrar para dentro desse espaço, coisa que acontece até hoje. Bom, ainda dentro dos espaços, dos aspectos históricos, podemos citar Padilha, quando ele se refere na criação da construção do shopping center como espaços e símbolos de uma sociedade que valoriza o espetáculo de consumo de bens materiais e de lazer mercadoria. Percebe-se que é muito, né, observado e valorizado esses espaços na contemporaneidade. É muito comum, digo aqui no Brasil, mas acredito que em todo o mundo, as pessoas irem passear no shopping center. Ainda dentro dos aspectos históricos, essa relação do sujeito com os aspectos físicos espaciais, ao longo da história, podemos dizer assim que houve assim uma importância muito dentro dessa relação. Encontra-se uma proposta da composição da ambientação, podendo o consumidor ele adquirir ou não o produto. De qualquer forma, ele é um consumidor. Mesmo que ele não adquira o produto como mercadoria, ele poderá consumir um conceito, uma ideia, uma proposta do cenário da ambientação. Percebe-se, então, como é necessário o que o cenário na composição física ambiental seja satisfatório para favorecer e valorizar seus produtos e seus espaços. No quarto item, nota-se que nas inter-relações do sujeito, do produto e do consumo no espaço físico-comercial, no design interiores, a partir do século XIX, as ambientações passam não só a expor produtos como mercadorias, como nós citamos, mas também proporcionar entretenimentos espaciais. Muitas expõem seus produtos em verdadeiros cenários, como se, para ver um consumidor, é necessário que a ambientação seja atraente,
intensificando a valorização dos produtos expostos. Assim, para Baudrillard, diz, as ideias, os anseios, os desejos se materializam em objetos como produtos que serão consumidos. Ainda para o autor, o consumo, ele invade o produto. É como se ele personalizasse o que este insere, que é consumido, jamais na sua materialidade, mas na sua diferença. Eliane, 1 minuto, por favor. Sim, já estou concluindo. E, por fim, também, no 5º capítulo, a gente percebe que a ambientação existe uma construção de um cenário que será experimentado, e Demetresco, ela diz que a imagem percebida vai além dos olhos do sujeito, do espectador, numa estratégia de sedução. Não só os olhos, né, os aspectos visuais podem aumentar a experiência, mas também outros sentidos, como o olfato, os cheiros, né, os sons. E nas considerações finais, verifica-se que na contemporaneidade as ambientações espaciais físicas comerciais despertam nos sujeitos, como espectadores, sensações e emoções que foram para eles vivenciados ou que desejam experimentar. A criação adequada, planejada de uma ambientação espacial comercial é um elemento fundamental no design interiores, fazendo com que seja indiscutível a importância do papel do profissional especializado designer de interiores na elaboração de tais projetos. Aqui segue as referências. Eu agradeço muito. Thank you. Obrigado. E o convite para ler o artigo. Muito obrigada. Obrigada, Eliane. Convidada a perguntas, se houver por parte da audiência. Não, mas eu tenho uma pergunta para a Eliane. Consegue-me ouvir bem? Sim, sim. Neste seu trabalho, eu bem sei que esta primeira fase estou sobre a contextualização histórica, mas olhando agora para esta necessidade do profissional do design de interiores no design do espaço loja, eu tenho uma preocupação que tem a ver com a inclusão de todos neste espaço loja. Eles são desenhados para quem é normovisual, portanto, que normalmente vê, mas, por exemplo, os invisuais ou pessoas com alguma dificuldade visual, acha que também são considerados neste projeto de design? Sim, é que como nós temos isso comprovado, que mais de 85% das nossas emoções, dos nossos sentimentos vêm através da visão, então é por isso que é comentado, é citado, é uma maior importância para o olhar. Mas hoje, cada vez mais, as lojas elas estão fazendo com que os outros sentidos, como o olfato, sentir o cheiro de uma loja em especial, a gente já percebe, às vezes até no andar, no caminhar do corredor, a gente já percebe especificamente o cheiro de uma certa loja. Hoje a gente consegue até pegar o que antes não conseguia, o tato, a gente sentir os objetos. Então, hoje, cada vez mais, esses outros sentidos, fora a visão, são estimulados para que sejam acessos para todos os espectadores. Obrigada, Eliane. Nada. Tudo bom no trabalho futuro. We are now moving into